Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa Rádio Boa Nova, programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Hoje nós vamos estudar bondade para com todos. Essas mensagens que nós estudamos todas as semanas aqui na Rádio Boa Nova pertencem ao livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, um amigo pessoal de Chico Xavier, onde não é um livro de biografia, é um livro de autobiografia. Por quê? Porque o Chico ia contando e o nosso professor ia escrevendo as mensagens. Então nós percebemos aqui a legitimidade dessa obra, porque foi o Chico que acompanhou este livro. Antes de nós começarmos aqui essa mensagem, que é uma mensagem muito bonita, bondade para com todos, é um ensinamento de Emmanuel que serviu para Chico Xavier e com certeza serve para todos nós. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que honra e que privilégio poder fazer parte do programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Programa este que vai ao ar tanto pela Rádio Boa Nova e posteriormente para o canal da TV A Caminho da Luz no YouTube. Falar de Chico Xavier é muito prazeroso, é muito gratificante, é muito bom, porque nós estamos falando de uma pessoa que, quando esteve conosco, a vida toda procurou ser generoso, pródigo, procurou ser afável, amigo. Então é um programa que não é um dever, não é visto por nós quem apresentamos como aquela obrigação, mas é levantarmos a bandeira deste grande homem que fez tanto por nós e que hoje deixa tanta saudade. A história que nós vamos estudar no dia de hoje é muito curiosa, porque envolve alguns ateus. E nós vamos ver que o Chico ficou, de uma certa forma, apreensivo com aquela situação. Ele tem uma orientação de Emmanuel. Nós vamos ver todo o desenrolar de uma situação que ocorreu em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Vamos acompanhar as instruções. Vários materialistas chegaram a Pedro Leopoldo para assistir à sessão pública do Luiz Gonzaga numa noite de sexta-feira. Era típico as pessoas irem até o Chico. O que não era típico é as pessoas irem apenas e tão somente para verem, que é o caso da nossa história de hoje. Mas a espiritualidade amiga não perdia a oportunidade de orientar, de ensinar, conforme o que as pessoas que estavam indo ali precisavam ver, ouvir e presenciar. E desrespeitosos começaram por dizer que não acreditavam na doutrina do espiritismo e que a mediunidade era pura mistificação, quando não fosse simplesmente loucura. Eu fico imaginando Chico Xavier naquele centro humilde, diante de alguns que se identificavam como ateu, que não acreditavam em Deus, não acreditava na mediunidade, dizia que aquilo que Chico Xavier fazia era uma mistificação e também que não passava de uma simples loucura. Imagine você, André, o Chico ali, naquela simplicidade, diante daquela plateia que se manifestava, que era contrário àquele trabalho. Então nós ficamos aqui imaginando a saia justa que Chico Xavier se encontrava diante desses irmãos, filhos do mesmo Pai, porque todos nós fomos criados por Deus. Essa cena me faz lembrar quando Saulo foi a primeira vez na Casa do Caminho. Isso está narrado por Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier. E Saulo, ouvindo Gerziel, que se tornou Estevão,
E ali Estevão, com brilhantismo, falando de um mestre nazareno, falando de um homem que, através das suas palavras e das suas mãos, curavam, auxiliavam, levava o reconforto, e Saulo não aceitava, via aquilo como um perigo ao judaísmo, e ali demonstra todo o seu fel contra a mensagem de Jesus, e mais tarde se torna o grande convertido de Damasco. Então, conforme você estava lendo, eu estava imaginando também a cena entre Saulo e Estevão. Ainda assim, queriam ver os trabalhos do Chico. É interessante que nós somos ateus até a página 5, não é? Nós não acreditamos em Deus até o dia que vem uma dificuldade, aí nós lembramos, ó meu Deus, ó Nossa Senhora, aí nós conclamamos todos os santos que estão no céu. Não é assim? Então nós temos um comportamento muito estranho com referência a tudo isso. O médium, em concentração, perguntou a Emmanuel: o Senhor não julga melhor convidarmos esses homens à retirada? Afinal de contas, não admitem nem mesmo a existência de Deus. O que me chama a atenção, querido Sérgio, querido ouvinte, é a afinidade mediúnica entre Chico Xavier e o seu benfeitor Emmanuel. O Chico e o Emmanuel, eles trabalhavam em sintonia, visando as pessoas que estavam ali. Então, para cada grupo de pessoas, tinha pessoas que tinham que ser mais enérgico, tinha pessoas que precisavam ser mais brandos, e para cada pessoa eles agiam de uma forma. E é interessante a resignação do Chico. O Chico ele podia falar, eu sou o encarnado, eu vou tomar as decisões, eu vou fazer do meu jeito, se você gostar, Emmanuel, bem, se você não gostar, bem também. E aí nós vemos que não. Nós vemos Chico Xavier se submetendo ao seu benfeitor. O que você acha, Emmanuel? Estamos diante de um grupo de pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, zombam do que Allan Kardec escreveu, e nós ainda vamos dar demonstração de algo para eles? Será que é necessário isso? Eles não vão acreditar em nada? Será que vale a pena a gente perder tempo com esse tipo de pessoa? E vamos ver agora a orientação de Emmanuel em torno desta pergunta feita por Chico Xavier. É interessante, realmente essa colocação, André, que você faz, ela é muito oportuna, não é? Porque muitos benfeitores espirituais até se afastam dos seus companheiros de ideal, do médium que o acompanha, exatamente porque o médium em alguns momentos começam a tomar decisões próprias. Porque às vezes nós vemos aqui o quanto Chico era resignado e ao mesmo tempo tinha que haver essa resignação para que ele pudesse, com toda a humildade, receber as orientações de Emmanuel. E por outro lado, Emmanuel também, na condição de um ser resignado, que também aceitava as colocações do Chico. Então o Chico coloca a Emmanuel, você não acha que seria melhor a gente convidar esses irmãos, já que eles não acreditam nem em Deus, a ir embora? Não tem por que eles estarem aqui. Então o Chico começa o trabalho com uma certa aflição, porque de repente aquelas vibrações negativas, aonde Emmanuel, com toda a equipe espiritual, teria que eliminar para não prejudicar o médium, porque tem isso também, a formação do ambiente de trabalho. Então nós começamos a ver que o Chico tinha uma certa razão na preocupação com referência a isso. Diz Emmanuel, não pense nisso, exclamou o orientador. São nossos irmãos, precisamos recebê-los com bondade e ser-lhes úteis, tanto quanto nos seja possível. Então, Emmanuel fala, não, Chico, isso daí seria uma medida imediatista, convidarmos esses nossos irmãos a irem embora. Já que eles estão aqui, vamos tentar, de alguma forma, vamos tentar, de alguma sorte, mostrar para eles que o Espiritismo é algo sério.
vamos tentar mostrar, já que foram eles quem deram o primeiro passo vindo até aqui, não fomos nós quem os convidamos, não fomos nós quem fizemos propaganda do nosso trabalho, mas já que vieram, olha a espiritualidade também aproveitando as oportunidades para mostrar para as pessoas a importância do ambiente em que se encontram. Então nós vamos ver o desfecho natural dessa história com grande lição para nós e para este grupo que foi até o Luiz Gonzaga. É interessante também notarmos, André, que Emmanuel usa a lógica e o bom senso. Chico, são pessoas necessitadas. Deixa eles aí sentados, acompanhando todo o trabalho. Quem sabe eles podem ser tocados no coração. São irmãos, filhos do mesmo pai. Mas é interessante, André, que o Chico estava tão apreensivo e o Chico pergunta, mas, ponderou o Chico, Jesus recomendou-nos não atirar pérolas aos porcos? Essa passagem de Jesus ela é muito curiosa. Não adianta eu pegar um cego e querer que ele enxergue. Então, muitas vezes a pessoa está na sua realidade, está com a sua verdade, está vendo o que quer ver, está enxergando o que deseja enxergar. Não dá pérola aos porcos, é não perder tempo com quem não quer nada com nada. E o Chico imaginava, essas pessoas aqui querem apenas baderna, querem apenas atrapalhar o trabalho dos outros. Será lícito, Emmanuel, permitirmos isto? Jesus não disse não dê pérola aos porcos. Então o Chico também foi argumentando com o seu benfeitor. Também foi mostrando, depois dele ter ouvido de Emmanuel, mas Chico, são necessitados, são doentes também, como todos nós, podem estar sob a roupagem do materialismo, sob a roupagem do ateísmo, mas são irmãos nossos que precisam de atenção, que precisam de amor, que precisam de carinho. E aí Chico pergunta, mas é lícito, como dizia Jesus, dar pérola aos porcos? E olha o encerramento desta passagem. Um ponto interessante, eu sempre falo dessa passagem, que se nós tivermos assim no meio de uma assembleia, pegarmos um colar de pérola e nós atirarmos à plateia, aquilo vai dar uma confusão muito grande, não é? Porque todos vão querer, porque todos sabem o valor. Se nós pegarmos essas mesmas pérolas e atirarmos num chiqueiro, onde ali estão os porcos, eles pouca atenção vão dar. Pode até alguns se aproximar, colocar na boca, vai ver que não dá para mastigar, que é duro, e vai deixar de lado. Então esse ensinamento que Jesus legou para todos nós é exatamente o que Chico Xavier tenta colocar para Emmanuel. Olha, não vai adiantar nada esse pessoal estar aqui. E é interessante, André, que Emmanuel, ele se retrata de uma maneira fantástica. Ele diz, sim, disse Emmanuel, com serenidade e compreensão. O mestre determinou, não atiremos pérolas aos porcos. Todavia, não nos proibiu de oferecer-lhes a alimentação compatível com as necessidades que lhes são próprias. Procuremos ajudar a todos, e o Senhor fará por nós todos o que seja acertado e justo. Olha que resposta inteligente de Emmanuel. É verdade, Chico. Jesus disse para não darmos pérola aos porcos, mas podemos dar uma comida compatível ao que eles vieram em busca. Então, não vamos aqui converter ninguém, não vamos aqui modificar ninguém, não vamos aqui entrar na disputa para vermos quem está com a razão, quem deixa de estar com a razão, mas nós vamos sim levar o auxílio. Jesus nos ensinou a não perdermos a oportunidade do esclarecimento, a não perdermos a chance de levarmos o consolo, levarmos o entendimento, levarmos a prudência, com prudência, o alimento que as pessoas necessitam para a continuidade evolutiva. A última frase, e o médium, emocionado,
guardou a formosa lição. Eu gostaria, André, de pegar essa última frase e, logicamente, como o nosso querido Chico foi e contou as histórias, o Chico, penso eu, que omitiu algumas coisas importantes nessa mensagem. Eu fico imaginando, André, a beleza do trabalho que ocorreu naquele dia. Eu fico imaginando o posicionamento dos espíritos dentro das mensagens que foram recebidas naquela noite. E tenho a certeza que muitos daqueles irmãos saíram de lá contrariados. Primeiro porque foram para zombar de Chico Xavier e da doutrina espírita. E penso eu que as mensagens devem ter sido de uma beleza tão rara que todos eles saíram de lá envergonhados com aquilo que viram. Lógico que o Chico não ia permitir com que o professor Ramiro Gama, que eu acredito até que deva ter lhe perguntado os bastidores do trabalho, e acredito que Chico os contou, mas que não viesse a público exatamente para não elevar a mediunidade de Chico Xavier, para que não pudesse exaltar as atividades abençoadas que ocorreram naquela noite. Então fico eu aqui pensando que maravilha que deve ter sido todo aquele compêndio de luz, aonde Emmanuel diz ao Chico: fique tranquilo, Chico, vamos fazer a nossa parte. Todos nós um dia estaremos com a compreensão do Evangelho. Não vamos obrigar as pessoas a pensar como nós. E essa vertente, André, de pensamento, que faz com que cada um de nós nos apoiemos numa única condição, de que nós estamos aqui à busca da nossa evolução. E que Deus é tão paciente que nos dá quantas oportunidades forem necessárias. Seja nesse planeta, seja em outro planeta, todos nós teremos a oportunidade do crescimento espiritual. Nessa história toda, o que me chamou a atenção, o diálogo do Chico com Emmanuel, em que eles juntos chegaram a um consenso, como poderiam lidar com aquela situação atípica, é o primeiro ponto. A segunda é a argumentação lógica e clara de Emmanuel, que mostra que aqueles são irmãos como qualquer outros, precisando também de afeto, precisando de carinho, precisando de uma mensagem. Pode ser que no resto daquela existência eles continuaram materialistas e ateus, mas quem sabe no mundo espiritual aquela reunião não aflorou e eles lembraram de uma prece, por exemplo. Quem sabe eles não estavam se preparando para uma vida futura? Nós não sabemos. Às vezes a gente quer logo que a semente já floresça, mas nós temos que entender que existem sementes que vão florescer daqui a 100 anos, 500 anos, 1000 anos, mas que é importante aquele estágio de incubação. Outro ponto que me chamou o interessante é a sensibilidade do Chico ao receber uma orientação de Emmanuel. Tá bom, Emmanuel, você tem razão. A sua argumentação, ela é ponderada. Chico não tinha em Emmanuel um guia cego. Ah, vou fazer porque Emmanuel disse. Não. Chico tinha respeito por Emmanuel, aceitava o que Emmanuel dizia, conversava com Emmanuel. Quando não concordava, como o caso da história, argumentava com Emmanuel, mas o interessante, eles chegavam juntos a uma conclusão. Um não era mais importante do que o outro, um completava o outro. E desse fruto gerou o trabalho do Chico, gerou o trabalho de Emmanuel, cada um numa dimensão, cada um com uma responsabilidade, cada um com um papel a desempenhar. Então eu confesso que é uma história curta, sem qualquer grau de dificuldade na sua compreensão, mas é de grande interesse analisarmos esses bastidores que o professor Ramiro Gama colocou no livro.
E uma única certeza que nós temos é que, logicamente, Chico Xavier mostrava todas essas histórias para nos fazer repensar. Nós sabemos que Chico é superior a tudo isso. Nós sabemos que o Chico não se apegava a esses pormenores. Mas Chico vem trazendo nessas histórias uma reflexão que serve para cada um de nós quando estamos diante de uma casa espírita. Porque vai aparecer pessoas que são ateus, vai aparecer pessoas que são descrentes. É interessante que essa história do descrente, certa feita chegou para o Chico uma mãe, e o Chico disse assim: olha, seu filho está aqui dando notícia de que está bem, de que ele continua a jornada evolutiva. E aquela mulher estava com um ar de zombaria, não estava acreditando, não estava dando atenção para o Chico. No final, eles deram um abraço e o Chico colocou a mão na frente de todos, muitas pessoas narraram a história, e o Chico materializou e deu para aquela mãe uma concha e falou assim: seu filho pediu para eu te dar, e você vai entender o significado. E deu, aquela mulher chorou muito. E aí o marido contou para os amigos do Chico que eles tinham uma casa no Guarujá, e eles iam de vez em quando para a praia. E toda manhã, esse filho que desencarnou, ele pegava uma conchinha e dava para a mãe, toda vez que ele retornava. E o Chico contou, e a mãe não estava dando atenção, e no final o Chico materializou. O Chico estava em Uberaba, longe da praia, Minas nem praia tem. O Chico materializou uma concha e deu para a mãe, em sinal do pedido que o filho fez para que a mãe pudesse acreditar. Então nós vemos essas coisas pequenas como o Chico era um médium extraordinário. É verdade. Tem uma outra também que o Chico recebeu uma mensagem. O pai estava tão desequilibrado que, quando foi buscar a mensagem, ele olhou para o Chico e disse: eu não acredito em nada disso. Rasgou aquela mensagem e jogou aquela mensagem na cara do Chico. E Emmanuel, então: Chico, tenhamos paciência, tudo passa. E o Chico, dentro daquela situação, o Chico então naturalmente se compôs daquela maneira humilde. Olha, desculpe, meu irmão, se você acha que não é. Chico ainda se desculpava. Por exemplo, é diferente quando analisamos a questão da postura, da humildade, da simplicidade, por exemplo, do comportamento nosso. Se alguém fizer isso conosco, qual é a nossa reação? Na grande maioria, reação de revide, falar alto, gritar, xingar, às vezes até partir para cima da pessoa. Então nós percebemos que o Chico Xavier vem trazer para nós, nessas histórias, é mostrando as grandes dificuldades que todos nós vamos enfrentar a partir do momento em que nós começarmos a trabalhar pelo Cristo. É interessante que, e já vimos nesse estudo que estamos fazendo do livro Lindos Casos de Chico Xavier, o quanto que o Chico teve uma infância difícil, o quanto que as trevas envolvia os seus familiares, como a sua madrinha, por exemplo, a dona Rita de Cássia. O Chico, ele teve uma infância, ele teve uma juventude, ele teve uma vida, por assim dizermos, de muita incompreensão por parte das pessoas que estavam dentro da sua própria casa. Então nós começamos a ver o quanto que esses missionários, eles são incompreendidos pela grandeza deles e pela nossa inferioridade ainda de pensamento e de sentimento. Por isso que nós devemos correr muito atrás do tempo para não ficarmos para trás, permitindo que os outros cresçam e nós continuemos estagnados na pouca fé, na pouca aceitação, no pensamento parado no tempo. Então o Chico é um estímulo para nós continuarmos vivos, aguerridos, mediante as adversidades e tribulações do meio em que estamos. O Chico foi realmente um grande exemplo para todos nós. Eu não tenho dúvida que comparar Chico Xavier a qualquer outra pessoa seria uma grande injustiça. Mesmo porque Chico foi convidado por Jesus para implantar no nosso querido Brasil
essa doutrina edificante. Então podemos dizer que o Brasil passou por um divisor de águas, antes e depois de Chico Xavier. Então Chico traz na sua vivência realmente uma comprovação de como deva se comportar um verdadeiro cristão. Queridos amigos, ao encerrarmos o nosso programa, convido a todos a conhecerem o canal da TV no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. E também vamos deixar aqui o WhatsApp do programa, para que você possa entrar em contato conosco, 19 997 782794. Relembrando, 19 997 782794. Queridos amigos, tudo que é bom passa rápido e nós vamos para o encerramento do nosso programa pela Rádio Boa Nova. O programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. E confesso que quanto mais estudo a obra e a vida de Chico Xavier, mais me encontro distante do que é ser cristão pelo comportamento ainda em nosso dia a dia. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.